Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos dar prosseguimento em Gênesis, no capítulo 43, continuando a história de José, agora vivendo uma nova fase, uma fase em que os sonhos proféticos que ele teve começa a se concretizar com a vinda dos irmãos para comprar alimento no Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou do trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Então, quando eles estiveram no Egito, eles trouxeram uma certa quantidade de alimento. Não diz aqui quanto tempo esse alimento durou. Lembrando que enquanto eles estavam ali, um dos irmãos estava preso lá no Egito. Mas Jacó, nós terminamos o capítulo anterior com Jacó afirmando: vocês não vão levar meu filho Benjamim. Enquanto eles tinham comida, eles foram usufruindo até que chegou o fim daquele alimento, continuava naqueles 7 anos de seca, de fome extrema, e continuava sendo o Egito o único lugar que havia mantimento. Então o pai fala com os filhos, com os 10 filhos: voltem ao Egito para comprar comida. Mas os filhos disseram: pai, nós não vamos voltar, porque o governador, o administrador foi muito claro que eles não nos receberiam se nós não voltássemos com o nosso irmão Benjamim. O pai ficou muito indignado e falou com eles: pra quê? Por que vocês tinham que falar que havia mais um irmão menor? E eles justificam e explicam para o pai que não foi por culpa deles, foi aquele governador que começou a perguntar sobre se eles tinham um pai, se o pai era vivo, sobre se eles tinham um outro irmão menor, e que eles não tiveram saída. A fome era extrema e Jacó se viu numa situação em que, se ele não fizesse o que o governador estava pedindo, eles iriam acabar morrendo de fome. Eles não tinham como comprar alimento. Então Jacó se rende aqui e permite que os 9 irmãos, porque um estava preso, voltassem com Benjamim. E eles voltam também com o que havia de mais precioso ali naquela terra: especiarias, né? Presentes, mirra, pistache, amêndoas, levando também, sobre instrução de Jacó, aquele valor que veio nas embalagens dele de volta, de propósito, e levando também agora valores em dobro para comprar alimento. Quando eles chegam, no verso 15, então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse o administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o em almoço comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado, o mordomo aqui de José, e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez.
Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Veja bem o pavor que esses 9 irmãos estavam. Quando então eles chegam e eles são levados à casa do governador, à casa de José, eles ficaram aterrorizados. O medo e o pânico tomou conta deles e eles supunham tudo de ruim que podia acontecer com eles. Ser escravos, subjugá-los, tomar os jumentos, os animais, matá-los. Eles pensaram tudo. E a palavra aqui do mordomo é muito linda porque diz assim: por isso dirigiram-se à casa do administrador da casa de José e lhes disseram à entrada da casa: ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco. Além de mais prata para comprar comida, não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Quer dizer, eles estavam tão pesarosos, tão preocupados, e na cabeça deles o problema é que eles estavam sendo tidos como ladrões, porque o dinheiro apareceu de novo lá na bagagem deles, junto ao trigo que eles levavam. Então eles resolvem procurar o mordomo de José e contar tudo para eles, explicar tudo para eles o que aconteceu. E agora vem o versículo 23 e diz assim para eles, o mordomo: fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo, o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Então, aquele administrador, vendo todo o tormento que eles se encontravam, falou com eles uma palavra que Deus sempre fala no nosso coração: fique calmo, fique tranquilo, deixe esse tormento, deixe essa preocupação, né? Aqui ele diz, o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu esse presente. Quer dizer, ele estava dizendo que não foi erro de ninguém não, que foi Deus que deve ter presenteado eles e deixado aquele pagamento novamente ali dentro, porque ele havia recebido. Isso era uma mentira que o administrador estava contando, porque foi uma estratégia de José para provar os seus irmãos. Mas a palavra que ele diz para nós, que Deus diz para mim, que diz para você: fique tranquilo, não tenha medo, Deus está conosco, Deus está comigo. E ele solta então Simeão, que era o irmão que ficou preso ali, não sei quanto tempo, porque enquanto a comida durou lá na casa de Jacó, ele ficou preso. Ele é solto, se junta aos outros 9, com agora Benjamim, né? Também. Então, 11 irmãos, e vão à casa de José. Olha que lindo aqui que nós acabamos de ler. Eles estavam apavorados porque seriam escravos, porque seriam subjugados, mas agora eles estavam na casa do governador, recebendo um tratamento que era comum aos hebreus, né? Tendo ali os seus pés lavados, recebendo ali
o tratamento para os seus animais, porque isso também era de extrema importância depois da viagem que eles fizeram, e almoçando das especiarias com José. José chega e eles ali entregam todos os presentes para José, mas acontece mais coisa linda aqui. José se senta de frente para eles e coloca eles em ordem de nascimento. E eles olham uns para os outros e acham aquilo assim tremendo. Começando de Benjamim, que era o caçula, e indo até o primogênito ali, todos por ordem de idade. Mas, só voltando nessa questão de o tratamento que eles recebem em contraste àquilo que eles estavam aguardando. O medo, o pânico nunca vale a pena na nossa vida. Eu sempre digo que o sofrimento antecipado é muito pior do que a dor do momento. Vamos dar um exemplo, né? A pessoa fica num sofrimento porque tem que fazer uma cirurgia e ela sofre tanto por antecedência que chega na hora ela não vê nada e depois o repouso é tranquilo, não é? Só com um exemplo básicozinho. Mas olha que contraste, eles aguardam um tratamento de escravo e recebem um tratamento de honra, sentando à mesa com o governador, comendo da mesma comida do governador, tendo seus pés lavados ali e os seus animais também sendo cuidados. E o que é mais esperado por José? José pergunta: esse é Benjamim? E eles dizem: sim, esse é o nosso irmão mais novo, Benjamim. José ali mostra, né, para ele mesmo, porque ninguém viu, quem verdadeiramente ele era. Não aquela pessoa com pose de egípcio, não aquela pessoa com aquelas joias, com todo o poder do Egito, não. Agora ele mostra quem ele verdadeiramente é. Ele não se contém e ele sai para a sua câmara e ele chora. E ele chora profundamente pela emoção de ver o seu irmão caçula Benjamim. Depois ele se refaz e volta e ele então continua ali o seu almoço com os seus irmãos. No finalzinho aqui no verso 32, serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Existem algumas explicações sobre esse fato de a comida de Benjamim ser 5 vezes mais do que a dos outros irmãos. Provavelmente José estava provando os seus irmãos para ver se eles continuavam com aquele sentimento terrível de inveja que eles tiveram antes de José. Outra explicação também é o amor de José ali demonstrado e servindo ao seu irmão mais novo, irmão de sangue, né, de pai e mãe, sendo servido 5 vezes mais para Benjamim. Essa história, esse capítulo de hoje, traz tanto aprendizado para nós. Nós vimos aqui tanta preocupação, quase que um pânico na vida dos seus irmãos quando eles chegam e são convidados à casa do governador.
uma preocupação que é tão comum nos nossos dias hoje, e que se nós não falarmos como Davi, aquieta-te minha alma dentro de mim, pois ainda o louvarei, e conseguir assim ver que está exagerado a preocupação, ver que nós temos um Deus que cuida de nós e que Ele diz para que nós venhamos a confiar nele, a descansar nele. E em contraste, eu gosto de dizer essa palavra, com aquela extrema preocupação, eles recebem um extremo cuidado e de honra à vida deles, não é? Temos muitos ensinamentos aqui neste capítulo e que o Senhor possa ministrar ao seu coração, ao meu coração, a palavra de hoje. Deus, Ele é soberano. Ele está conosco, seja no deserto, seja no fogo, seja nas águas, Ele está conosco e vai nos honrar. Veremos a vitória se nós esperarmos confiadamente no Senhor. Amém? Fica essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus.